Agora, minha gente, vamos falar do São Paulo? São Paulo que está gerando polêmica é a nova camisa, que nem ainda foi lançada, nem ainda foi a campo, mas já está rendendo uma polêmica porque, segundo reclamação de conselheiros, fere o estatuto do clube. Valentim Furlan chega com a gente para contar essa história. Tudo bem, Valentim? O que está pegando, hein? Não para de ter polêmica, crise, treta no tricolor e agora vem mais uma por conta da camisa nova. Tudo bem, querido? Não estamos ouvindo, Valentim. Acho que você está mutado, Valentim. A crise do São Paulo já gritou mais. A crise do São Paulo já gritou mais. Calou até o Valentim? Jamais. Problemas de bastidores. Jamais Valentim será calado por esta crise. Aí que ele tem mais voz ainda, Valentim. Agora sim. Boa tarde a todos. Então, pois é justamente um problema de uma camisa que nem foi lançada, que sequer foi lançada ainda. O que aconteceu é que ontem, segunda-feira, vazaram algumas imagens da possível nova camisa do São Paulo, essa aí que vocês estão vendo na tela. E se vocês repararem, o problema é o símbolo do São Paulo, o escudo do São Paulo. Aí não dá para ver exatamente com a linha horizontal vermelha, mas na linha horizontal preta... A gente tem as duas? Dá pra gente colocar as duas uma do lado da outra? Ou, se não for possível, uma depois da outra? Que aí a gente consegue comparar melhor para entender o que está dando BO. Mas vai contando, Valentim, que eles estão tentando, o pessoal está tentando colocar aí na tela para a gente. Em resumo, as camisas 1 e 2 do São Paulo, elas têm um design delimitado pelo estatuto. Então, elas têm uma liberdade ali de modelo, de desenho, até certo ponto. No caso da camisa branca, o problema é o escudo do São Paulo precisa encostar, sobrepor as 3 linhas verticais que estão à altura do peito. A vermelha, a branca e a preta, que inclusive devem estar dispostas nessa ordem. O que acontece nessa, como vocês puderam ver, é que a linha vermelha e a linha preta não sobrepõem o escudo, elas não encostam o escudo. Isso aí iria contra o estatuto do São Paulo. O que está debatendo ali internamente é que, primeiro, como o Massis acabou de entrar, o novo presidente de São Paulo chegou e essa camisa foi aprovada pela gestão anterior, pela gestão Casares, ainda no meio do ano passado, existe uma expectativa interna de que o Massis não compre essa briga. Até porque, como a gente falou nessas últimas semanas, o Massis não tem uma base política aliada, ele tem a base política própria do próprio grupo, mas não tem uma base política aliada. Por conta disso, não há motivo para buscar uma briga com o Conselho Deliberativo do São Paulo por uma camisa que nem por ele foi aprovada. Essa é a concepção das fontes com quem eu conversei. O que deve acontecer? A camisa seria oficializada hoje, seria anunciada hoje. Isso ficou para amanhã. Então, hoje, para um debate interno do São Paulo com a New Balance, para a resolução de questões internas, inclusive a aspa é essa, desculpa oficial é essa, pelo adiamento do lançamento, o São Paulo e a New Balance conversam, então, para tentar resolver essas pendências. A expectativa das pessoas com quem eu conversei o Massis não vai comprar nenhuma briga. Então, a tendência é que isso seja resolvido. Qual seria a possibilidade? Para quem mexe no Photoshop sabe o que eu estou falando, é Ctrl+T aumentar. Então você dá uma aumentadinha assim no escudo e faz ele encostar nas linhas, que é basicamente como toda a camisa do São Paulo é e como o próprio estatuto delimita. Por ser um detalhe pequeno, mas que no caso grita muito, né, porque fere o estatuto tricolor, a expectativa é que isso ocorra, então que dê essa aumentada no escudo e a camisa seja de fato essa. Mas vai lembrar, oficialmente o São Paulo não divulgou a camisa e nem extraoficialmente, tá? O São Paulo não se manifestou sobre o assunto. Mas aí acho que fica claro, né? Você vê com Só para o pessoal entender, Valentim, desculpa te interromper, essa é a camisa nova que vai ser lançada. Está com o escudo contornado pelas listras. Isso, aí a gente pode observar que a listra, essa é a correta. Tá vendo ali? A listra vermelha passa por cima do escudo. Exato. Só para a galera entender, esse é o uniforme considerado correto segundo o estatuto. Tá vendo a linha vermelhinha ali em cima? Ó, ela cobre o símbolo. Entre o escudo e as estrelas, né? Sim. Então também dá para fazer o mesmo no novo. É só fazer uma linha vermelhinha ali. Agora vamos para a nova, para a gente ver de novo. Volta lá. Só fazer uma linhazinha vermelha, tem que tampar ali a... Mas tem que aumentar o escudo também, porque o estatuto deixa claro que o escudo ele tem que ir de cabo a rabo das listas, entendeu? Mas não está encostando ali, não? Na parte de cima da listra vermelha, se você aumentar a ponta do escudo tem que encostar na parte de baixo. Mas está encostando. O escudo é pior, né? Se você aumentar o escudo pode ficar para fora da lista. Está encostando, Valentim. Isso... Valentim, aí sim, na primeira não. Tá primeira não. Você melhor continuar no jornalismo, hein? Eu quero saber de vocês três. Aí não encosta na parte de baixo da linha preta, é isso que eu tô falando. Ele tem que encostar na parte de baixo da linha preta.
Para mim, está chegando até mais perto do que a outra. Para mim, a definição que eu tenho do que está acontecendo ali é parecido com o que aconteceu com o número da camisa do São Paulo na parte de trás, a partir de 85 e depois muitas vezes, né? O escudo da camisa do São Paulo, normalmente, ele fica sobreposto às listras. Em 85, tinha uma surpresa que a Adidas fez na época, que foi as listras serem interrompidas para o número ter mais visibilidade e ficar na parte branca. Muita gente não gostou na época, mas não teve uma questão estatutária. E depois voltou a ser, com interrupção e assim por diante. Depois você vai ver que nos anos 40 tem camisa do São Paulo que também tinha interrupção das listas. Nos anos 40, para colocação do número, não do escudo. O escudo, para mim, a definição nas costas. A definição que eu faço dessa camisa é que o escudo está contornado pelas listras. E é isso que alguns conselheiros estão reclamando, que o escudo não tem que ser contornado pelas listas. Ele tem que ser sobreposto às listas. Ele tem que estar dentro das listas. Tem que estar dentro das listas. E que é a tradição. Se um dos três me disser que já me ouviu contar essa história, eu não contarei mais uma vez. Então, vocês sabem por que a camisa do São Paulo é branca com uma lista vermelha acima da lista preta? Não sei. Por quê, PVC? Valentim já me ouviu dizer. Contou para mim outro dia na redação. Então eu vou contar de novo. Não, conta. Você não sabe? Não. O São Paulo foi fundado em 1930 a partir da desistência do paulistano do futebol. O Clube Atlético Paulistano existe até hoje e o paulistano era 11 vezes campeão paulista e o paulistano desistiu de ter o departamento de futebol porque o paulistano era contra o profissionalismo, que se aproximava. O profissionalismo foi introduzido no Brasil em 33, em 29 o paulistano falou, isso é inevitável, eu vou desistir. Ele era o maior campeão paulista. Era o maior campeão paulista, 11 títulos. Até hoje ele é o 5º maior campeão paulista. Sim. E aí o paulistano acabou com o departamento de futebol. Os sócios do futebol do paulistano continuaram sócios do Clube Atlético Paulistano, no Jardim América, mas saíram para encontrar sócios para fundarem um clube de futebol. E tinha um clube falido na Ponte das Bandeiras, São Paulo da Floresta, conhecido como, que era a Associação Atlética das Palmeiras. A Associação Atlética das Palmeiras ficava na Ponte das Bandeiras, região conhecida naquela época da cidade de São Paulo como Floresta. A Associação Atlética das Palmeiras tinha o campo, mas não tinha dinheiro. E os sócios do Paulistano é um clube nobre de São Paulo, tinham o dinheiro, mas não tinham o campo. Então eles se fundiram. Os sócios do Paulistano, que continuaram sócios do Paulistano, fundaram um clube com a Associação Atlética das Palmeiras. O paulistano era branco e vermelho e a Associação Atlética das Palmeiras era branca e preta. E quem tinha o dinheiro era o paulistano. Logo, camisa branca com uma lista vermelha acima e uma lista preta abaixo. Foi por isso que a camisa foi fundada assim. São Paulo Futebol Clube jogava no campo da Floresta. Até 1935, quando houve uma crise política do clube, muito em função da desavença com a CBD e depois se fundir, aceitar o domínio da CBD de volta. E o clube decidiu se fundir com o Clube de Regatas Tietê. Por isso, até a falência do Clube de Regatas Tietê em 2012, o Clube de Regatas Tietê ficava naquele terreno do velho Campo da Floresta, na Ponte das Bandeiras, na região central de São Paulo. São Paulo Futebol Clube do Campo da Floresta foi campeão paulista de 31, vice em 32, 33, 34, 35. E aí ele acabou, e aí ele foi refundado. São Paulo se entende que aquela fase existe com o São Paulo Futebol Clube, mas ele teve uma refundação em 35, com a mesma camisa, o mesmo emblema, a mesma tradição, o mesmo tudo. E por isso ele preza tanto esta camisa branca com a lista vermelha e a lista preta. PVC dando aulas de história. E essa questão da tradição, pelo menos para mim, Júlio, ela é importante, né? Porque você respeitar, né, como o clube é. Então, se você começa a mudar, por mais que pareça uma coisa pequena, se aos poucos você for mudando, você acaba descaracterizando um pouco qual é a história do clube, como a camisa é. O que você acha? Você acha que tem que seguir as regras ou que podem ter aí algumas modificações? Eu acho que se a... Eu sempre gosto, quando a gente conversa sobre leis e regras, eu sempre gosto de pensar vermelho? no espírito. Vamos voltar, verdade? Então, eu gosto do espírito da lei, o espírito da regra, né?
E me parece que quando um estatuto de um clube determina que o escudo tem que estar dentro das listas e tal, o que os caras que fizeram isso aí devem ter... Estou aqui imaginando, né? Devem ter pensado na época. Pô, não pode aparecer um maluco fazendo uma camisa do São Paulo igual a do Vasco, com uma faixa diagonal, vermelho e preta e o escudo em outro lugar, entendeu? Quer dizer, não podem vir com uma aberração que descaracterize o que é a história do clube, a nossa camiseta e onde tem que ficar o escudo. Não me parece que essa camisa proposta para esse ano pela New Balance descaracterize o que é o São Paulo e como deve ser e as cores, etc e tal. Então, assim, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, eu acho que nesse caso poderia ser flexibilizado. Eu também acho. Tá? Eu gosto mais da camisa tradicional, mas eu acho que não fere Mas a aí tradição. tem uma lance de qual é a medida, a né? intenção. Mas claro, por isso que existe a regra, né? Por isso que existe a regra. É igual quando você fala, um impedimento, não gosto de impedimento milimétrico, mas como é que você vai estabelecer a regra? A partir de quando pode, quando não pode? Quanto que você pode flexibilizar a regra, né? Enfim. Por isso que, para isso que existe uma regra. Então é um bom debate. Sim. Ô, Valentim, vamos falar de mercado da bola para a gente encerrar o Tricolor? Na verdade, ainda tem uma informação do PVC que eu lembrei agora sobre o mando de campo. Então, guarda aí para você contar para a gente. Não, mas relaxa, vamos em frente. Vamos em frente.